Olá! Bora mergulhar de cabeça numa história incrível? É a saga do naufrágio mais valioso da costa do Brasil. Uma história que mistura ouro, uma tragédia terrível e uma inovação que, olha, mudou tudo na exploração submarina. E tudo começa com esse número aí na tela, $810 mil. Em 1830, essa era a avaliação do tesouro que estava a bordo da fragata britânica HMS Thetis, uma quantia, nossa, absolutamente astronômica para a época. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa, hoje esse tesouro valeria centenas de milhões de dólares. É o tipo de fortuna que vira lenda, né? E foi exatamente isso que acabou acontecendo. Então vamos lá. Que navio era esse? Quem é que tinha a responsabilidade de levar uma riqueza tão grande assim? Vamos conhecer a fragata HMS Thetis. A HMS Thetis não era um navio qualquer, não. Pensa numa fortaleza flutuante da Marinha Real Britânica. Era isso. Uma fragata de guerra de última geração com 46 canhões e uma tripulação super treinada. Era basicamente sinônimo de poder e segurança nos mares. A missão parecia simples. Levar um carregamento gigante de ouro, prata e joias do Rio de Janeiro até a Inglaterra. O que poderia dar errado, certo? Pois é, mas o oceano, como a gente sabe, tem outros planos. A viagem que começou com toda essa segurança, com toda essa pompa, estava prestes a virar um desastre completo. E o mais impressionante foi a velocidade da tragédia. Em menos de 24 horas, a Thetis foi de um símbolo do poderio britânico para uma tumba no fundo do mar. Apenas um dia depois de zarpar, o destino do navio e de todo aquele tesouro foi selado. Tá, mas o que aconteceu? O que deu tão errado? Foi uma combinação terrível de fatores. Primeiro, uma tempestade violenta apareceu do nada, desorientando a tripulação. E aí, no meio daquele caos todo, um erro de cálculo na navegação levou o navio direto para o perigo. A natureza e o erro humano, juntos, foram um coquetel fatal. A Thetis bateu de frente com os penhascos gigantes da ilha de Cabo Frio. A força do impacto foi brutal, a ponto de arrancar os mastros e simplesmente destruir o casco. As ondas então empurraram o que sobrou do navio para dentro de uma pequena enseada de rochas que hoje, por causa dessa história, é conhecida como Saco dos Ingleses. Com o navio e aquela fortuna toda no fundo do mar, a história podia muito bem ter acabado aí. Mas o que vem a seguir... essa é talvez a parte mais extraordinária de todas, a tentativa de fazer o que parecia impossível. A tecnologia de mergulho em 1830 era, assim, muito limitada. A principal ferramenta para trabalhar lá no fundo era o sino de mergulho. Para entender, imagina um copo virado de cabeça para baixo sendo empurrado para dentro d'água. O ar fica preso ali no topo, né? Isso cria uma bolha de ar seca lá no fundo. Simples, mas absolutamente genial. E foi aqui que a criatividade humana brilhou. A equipe de resgate, liderada pelo capitão Thomas Dickinson, não tinha um sino de mergulho. Então, o que eles fizeram? Construíram um, usando os próprios tanques de água da fragata naufragada. Isso foi mais do que uma solução inteligente, foi revolucionário para a época. Durante meses, eles desceram naquela câmara improvisada a 20 metros de profundidade e, contra todas as probabilidades, recuperaram a maior parte do tesouro. Uma verdadeira façanha de engenharia e coragem. Recuperar o ouro foi uma vitória e tanto. Mas o verdadeiro legado da Thetis vai muito além do tesouro em si. Há uma história que ecoa até hoje. O ponto principal aqui é o seguinte: o resgate da Thetis não foi só sobre recuperar ouro, foi sobre inventar um método. As técnicas, a determinação, tudo aquilo estabeleceu as bases para o que a gente conhece hoje como engenharia de salvatagem moderna. Influenciou operações de resgate por mais de um século. E hoje em dia, o ouro e a prata já não estão mais lá, mas a história continua viva. Mergulhadores que vão até o Saco dos Ingleses conseguem ver os vestígios da tragédia, canhões e pedaços de ferro do navio que com o tempo se fundiram às rochas. São testemunhas silenciosas daquele dia terrível e do resgate incrível que veio depois. E o mais legal é que toda essa história aconteceu num cenário que é simplesmente deslumbrante. A região de Arraial do Cabo e Cabo Frio não é só palco desse drama. É um verdadeiro paraíso natural que tem muito a oferecer. Para quem se inspirou com essa história e ficou com vontade de conhecer a região, a Na Praia Arraial oferece várias experiências. Já pensou fazer um passeio de barco passando por esses locais históricos? Ou até um mergulho guiado nos mesmos mares por onde a Thetis navegou? É um jeito incrível de se conectar com a beleza e com o passado desse lugar. Para quem já está pronto para a aventura e quer explorar as águas que guardam a memória da HMS Thetis, aqui ficam os contatos. É uma oportunidade única de viver essa história de perto. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A história da Thetis é espetacular, mas faz a gente pensar
Quantos outros navios, quantos outros tesouros e segredos não estão escondidos sob as ondas da nossa costa, só esperando para serem descobertos? O oceano guarda muitas, muitas histórias. Obrigado por acompanhar a gente em mais essa jornada.